A deflagração da nova fase da Operação Compliance Zero na manhã de ontem expôs as vísceras de um ecossistema de corrupção que se instalou no coração da República para servir os interesses do Paquito. A busca e apreensão de Ciro Nogueira, né? Um dos maiores um alvos foi o Ciro Nogueira. Enfim, essa busca revela até onde chegou o assalto ao Estado brasileiro promovido pelo banqueiro e os que a ele se associaram nessa orgia criminosa. Os fatos atribuídos pela PF a Ciro Nogueira são devastadores, daqueles que levariam qualquer parlamentar com o mínimo de vergonha na cara a renunciar ao mandato imediatamente para cuidar de sua defesa. De acordo com as investigações, o senador teria traído seus eleitores e corrompido a representação federativa no Piauí para atuar como uma espécie de sicário de terno e gravata, né? A mando do Paquito em Brasília. Sicário de terno e gravata. Documentos apreendidos pelos investigadores indicam que o teor de uma PEC, apresentada por Ciro Nogueira, foi redigida, pasme, o leitor, por funcionários do Banco Master. Vorcaro se jactou pessoalmente do feito. Saiu exatamente como mandei, disse ele em diálogo obtido pela PF. Tô vendo, né? O rombo no FGC, causado pela debacle do Banco Master, já alcança cifras bilionárias. Imaginemos o que teria ocorrido caso a PEC explosiva patrocinada por Ciro fosse adiante. O prejuízo teria chegado a um patamar tal que não seria desarrosado antever um colapso da segurança de todo o sistema financeiro nacional. Vale dizer, o senador piauiense é suspeito de ter trabalhado não em favor do interesse público, mas para socializar eventuais prejuízos privados de uma instituição cuja situação patrimonial já despertava preocupações das autoridades monetárias há meses. A gravidade das suspeitas que recaem sobre Ciro Nogueira aumenta quando se observam as contrapartidas que ele teria recebido descritas pela PF. Aí vai a suposta mesada, além de utilização de um imóvel de alto padrão, viagens internacionais de luxo e outras vantagens custeadas pelo banqueiro, como o pagamento de faturas pessoais de cartão de crédito. É impossível ignorar o profundo mau cheiro desse quadro de putrefação moral e institucional. Ciro Nogueira não é uma revista qualquer no submundo do poder em Brasília. Trata-se de um ex-ministro de Estado, senador da República, presidente de um dos maiores partidos políticos do país. Devia ser um absurdo. Um deputado qualquer já é ruim, mas o presidente de um partido. Ademais, ocupa posição central nas articulações políticas do Congresso. Interfere na agenda do Brasil inteiro. Ciro Nogueira era favorável ao Banco Central Independente. Olha que coisa, hein? É desse lugar de destaque que, segundo a PF, ele teria servido ao Paquito em troca de muito dinheiro, inclusive como artífice de outra PEC, com o objetivo de dar poderes ao Congresso para instituir membros da diretoria do Banco Central. É o Banco Central Independente, que o Congresso também pode remover. É uma confusão sem igual. Muda, desmuda. Convém recordar que foi justamente o Banco Central que embargou a operação de compra do Banco Master pelo BRB, expondo a fragilidade da situação financeira do Paquito. É assim, ó, na hora do Banco Central tomar decisões questionáveis, ele é independente. Na hora que essas decisões questionáveis atingem os amigos do rei, aí você pode sacar os independentes. Ah, Banco Central Independente é demais. Dito isso, o aspecto mais perturbador dessa nova fase de investigação é a sensação que Paquito teria comprado uma rede de influência nos mais altos escalões dos três poderes, cuja extensão não tem precedente na história recente do país. As suspeitas recaem inclusive sobre alguns ministros do Supremo, o que dá a dimensão da gravidade. O conjunto dos fatos revelados pela PF e pela imprensa profissional mostra um ambiente institucional marcado pela promiscuidade entre interesses privados e servidores públicos. A chegada da PF ao núcleo político desse esquema é um novo marco, e é pouco provável que o senador Ciro Nogueira seja o último envolvido. Aí vai. Paquito e sua delação. Parece que o Paquito não está falando o que ele precisa falar. A proposta de delação do Paquito omite mesada de 300 mil a Ciro Nogueira. Ontem em vídeo a gente comentou sobre a delação do Paquito e falávamos, segundo reportado na imprensa, e numa conversa aí com o Juca, o Mendonça teria dito que é um fato que ele sabe muito bem que não tá na delação do Paquito. Então assim, como é que o Mendonça sabe que não tá na delação? Já estaria apontando que tá bacana, né? Não tá legal essa delação. Aí o que a Malu Gaspar disse? A proposta de delação do Paquito, caminhada ao Supremo, não inclui os fatos que vieram à tona na operação da PF, que revelou uma mesada de 300 mil paga pelo dono do Banco Master ao Ciro Nogueira, além do desembolso com despesas em viagens internacionais, como hotéis de luxo, voos privados, contas de restaurante. De acordo com fontes familiarizadas com a proposta do Paquito, Vorcaro evita comprometer Ciro Nogueira em sua proposta, e cita o senador do PP do Piauí, mas não menciona o pagamento de propinas ou vantagens indevidas. Entre os investigadores, a parte da proposta sobre Ciro tem sido chamada de capítulo de beatificação do presidente nacional do PP, uma das principais lideranças do Centrão no Congresso.
A operação desta quinta, portanto, coloca em xeque a proposta de delação, antes mesmo dela ser completamente analisada. Porque você tem que delatar tudo. Você não pode ser seletivo. Então, como é que um caso como esse já não está na delação? É um indício de que Paquito não está sendo honesto. Uma vez que já há evidências de que Vorcaro escondeu fatos da PF e do Ministério Público. Aí vem a Mira Leitão, fala mais ou menos a mesma coisa. O atual cenário é de rejeição da delação do Paquito. A delação do Paquito pode não ser aceita. Uma fonte ligada à investigação diz que atualmente este é o cenário. Mais cedo, eu tive a informação de que a operação contra Ciro Nogueira enfraquece ainda mais a proposta de delação. O que ouvi é que até agora nada produtivo ao processo foi agregado às investigações pela proposta do Vorcaro. Isso significa duas coisas. Primeiro, que as investigações estão na frente do que Vorcaro propôs apresentar e já trouxeram para o processo muitas informações necessárias para elucidar o crime. Então ele pode até ter falado, tem político X, político Y, político Z. Isso aí a polícia já sabe. Já vai ter operação contra esses políticos em breve. Ou não falou coisas graves. Segundo, que se Vorcaro quiser manter o seu status de colaborador, terá que apresentar novas provas e novos esclarecimentos. A proposta que ele apresentou até agora é insuficiente. É por isso que o cenário mais provável no momento é a recusa da delação. Na mesma linha, tem a Jussara Soares. Quando vários jornalistas reforçam esse mesmo posicionamento, eu acho que tem um fundo de verdade, né? Que a delação perdeu força. O Paquito vai ter que falar, Paquito. Vai ter que falar, irmão. Eu já falei. Um único nome define a delação do Paquito. O nome certo é ele, é aquele. Vai nele, Paquito, que vai dar certo. Não esconda nada. A avaliação de fontes da parte da investigação é que já há dados consistentes sobre a fraude financeira, né? Para deflagrar a operação contra o chamado andar de cima. Já permitiu, né? Para conseguir um acordo, o Vorcaro teria que apresentar provas e elementos novos para o esclarecimento da fraude financeira bilionária. A avaliação, porém, é que o vasto conteúdo dos aparelhos celulares do Paquito e outros investigados indica o caminho do esquema e da rede de proteção que o ex-banqueiro formou por meio da relação com autoridades. Aí a turma do Lauro Jardim publicou a matéria curiosa. As matérias do Lauro Jardim sempre são curiosas, né? O porta-voz do mercado financeiro, o jornalista de estimação do André Esteves. Nas redes, brasileiros veem a delação de Vorcaro com desconfiança e baixa expectativa. Obviamente, está mandando um recado, né? A delação tá fraca, né? Tem que ser um pouquinho melhor. Aí a turma lá deixa no ar, né, o que está faltando na delação, o que é que os brasileiros acham que está faltando. A desconfiança sistêmica domina a reação dos internautas, com muitos ironizando a baixa expectativa de Mendonça como sinal de blindagem política. Perfis de oposição e influenciadores jurídicos debatem se a delação será realmente relevante ou apenas uma estratégia para reduzir a pena sem entregar os peixes grandes. Houve referência a uma suposta delação seletiva e vazamentos blindados, além de cobranças por transparência e críticas à demora do judiciário. Aí coloca ali alguns números e aí que vem o assunto. A delação escalou no Google. A galera começou a pesquisar no Google sobre a delação do Paquito. Aí tá ali, ó. Delação Vorcaro apareceu entre os termos mais buscados do país nas últimas 24 horas. Entre as buscas relacionadas, aparece, aspas, Alexandre de Moraes. Aqui tá escrito, né? Na matéria que reclama que a delação tá fraca. Aí você junta Lé com Cré, e eu acho que você já juntou, né? Não precisa que eu fale. Aí vem a Daniela Lima. Proposta de delação decepciona e PF pede volta de Vorcaro a Papuda. Porque isso aqui não é pra fazer pressão pra ele delatar. É porque, gente, o Vorcaro pediu para ir para a superintendência da PF para delatar. A superintendência da PF não é lugar de ficar preso. Ele recebeu um benefício, porque ele falava que dar Papuda era complicado. Aí tinha o Ibanez, né? O Ibanez às vezes pode ouvir pelos corredores, teria proximidade. Então toda essa gritaria. Assim, não tem o que falar, cara. Tu já falou, faz a delação. Então pode ir embora, vai lá, volta lá pra Papuda, fica lá, dando murro na parede. E tá ali, ó. A Polícia Federal solicitou em 15 dias o retorno de Paquito para Papuda. A informação foi revelada inicialmente pelo SBT News, depois confirmada pela Daniela Lima, e vem atuando na esteira da análise sobre a baixa efetividade da colaboração premiada oferecida pelo dono do Banco Master. Delação de Paquita seletiva e busca proteger aliados, avalia investigadores. Essa já é de hoje, 2h30 da manhã. Na interpretação da equipe que está mergulhada nos anexos, as escolhas de quem poupar e quem entregar revelam que Paquito ainda tem esperança de que a rede de influência que ele formou comprando políticos e autoridades possa fornecer a ele alguma saída alternativa à delação. Eu acho que não. Melhor falar. Melhor falar e falar logo.
A equipe da coluna apurou que a proposta de Paquito não esclarece suas conexões no meio político e jurídico e não traz novos elementos sobre personagens-chave do caso. Nesse rol, além de Ciro Nogueira, que segundo a PF instrumentalizou o exercício do mandato parlamentar em favor dos interesses privados do dono do Banco Master, estariam também os ministros Alexandre de Moraes, Jonathan Jesus TCU, chegou a ameaçar reverter a decisão do Banco Central que decretou a liquidação do Banco Master. Para investigadores, a proposta de Paquito equivale a uma peça de defesa e não a colaboração. E para conseguir fechar um acordo, ele vai ter que falar muito mais. Muito mais. Aí veio o Guilherme Amado. Delação de Paquito tentou proteger Ciro Nogueira, dizem investigadores. O texto é só para confirmar o que está na manchete. Não tem nada novo? Passa. Porcaro teve minuta de delação rejeitada antes de formalizar a proposta. Por quê? Exatamente pelo que aconteceu ontem, né? Segundo fontes ligadas à investigação, Paquito apresentou uma espécie de minuta com informações consideradas genéricas. A avaliação de investigadores é que faltam elementos para conectar autoridades e operadores financeiros ao esquema. Após a rejeição inicial, interlocutores da PF e da PGR teriam cobrado mais profundidade e detalhamento de operações financeiras. Uma nova versão da proposta foi entregue formalmente nessa terça. Quando o esperto é achar que só ele é esperto. Aí veio o Mário Sabino falar da delação do Paquito. Ainda à espera de boas notícias. Também estou na espera, Mário. Estamos juntos, na espera de boas notícias. Espera do Paquito. Até o momento, as notícias não parecem boas para quem quer ver expostos os peixões enredados com o dono do final do Banco Master. A julgar pelo que já saiu publicado, e esperemos que as versões atuais não correspondam aos fatos finais, o cara disse que assinou um contrato de 129 milhões com a Imperatriz apenas para aproximar-se do ministro. Aí ele coloca aspas da matéria do Igor Gadelha de ontem, né? Vorcaro sustenta que que não teria havido troca de favores entre o banqueiro e Moraes em razão do contrato. É lorota evidente do dono do final do Banco Master, visto que foi com o ministro, não com a mulher dele, o banqueiro trocou várias mensagens por WhatsApp no dia de sua primeira cana. O cara teria perguntado no Pedro III se ele era próximo do juiz Ricardo Leite, que decretou a prisão, e efetivamente questionou o ministro se havia conseguido bloquear, não se sabia exatamente o que, talvez a própria ordem de aprisionamento. Mensagens que Dom Pedro III teve o cuidado de responder ao cliente e sua mulher no modo de visualização única. Outra notícia ruim sobre a delação do Paquito é que Mendonça, relator do processo, que investiga o elemento, teve uma discussão dura com o Juca. Mendonça acredita que as informações estão distantes do que já foi apurado pela PF em suas investigações. Não há, por exemplo, esclarecimento sobre a relação de Paquito com Davi Alcolumbre, publica colunista social da Folha. Isso aqui é engraçado. Existe uma treta, a Mônica Bergamo com o antagonista, em especial, não é Cláudio Dantas, com Mário Sabino e o Diogo Mainardi. Eles sempre brigaram muito entre si. E aí, ela chamava ele de blogueiros, como chama a direita, né? E aí ele chamava ele de colunista social, porque a Mônica Bergamo, muitos anos, foi cobrir a fofoca, não bastidores da política. Aí sempre que aparece uma oportunidadezinha, eles dão aquela alfinetada, né? Tipo quando a gente chuta o Constantino por esporte. Para completar, tem essa informação de que o Juca, que comanda a defesa do banqueiro, foi visto conversando com o ministro do TSE, Floriano Marques, aliado de Dom Pedro III, no hotel em Brasília, onde ambos estão morando. Marques disse ao Estadão, né, que é o Fausto Macedo, que não fez perguntas ao advogado de Vorcaro sobre o processo em curso e que apenas teria dito, puxa vida, que coisa. Quando o Juca contou ter entregado a proposta de delação do cliente, o advogado, por sua vez, afirmou ser leviandade, supôs que ambos trataram da delação do Paquito. Enquanto isso, a PF segue investigando a partir das pistas fornecidas pelo celular do banqueiro. Hoje a rede da PF colheu o reto e vertical a Ciro Nogueira e cúmplices, a julgar pelo que apontam os investigadores. Ciro Nogueira era mais um empregado o dono do final do Banco Master. Repita-se que um acordo de delação que poupe os peixões heredados com Vorcaro não é delação coisa nenhuma, mas outro arranjo político a endoar a história brasileira. E será que o Paquito apresentou vai avançar frente ao Mendonça? Ao que tudo indica, não. Esqueci que tinha isso. Outro motivo aí pro Paquito que deveria estar preocupado e parar de gracinhas é esse daqui, ó. Transferência de presídio de ex-presidente do BRB deve sair até amanhã, ou seja, até hoje. O Paulo Henrique Costa quer falar. Vai falar. Se ele falar primeiro, o Paquito fica numa situação ruim. Tá ali, ó, deve ser até o quê? Até amanhã, papudinha. A partir da mudança de presídio, as conversas com seus advogados sobre a delação premiada que pretende fazer vingar a atração. Eu não acho que o Paulo Henrique Costa vai querer blindar ninguém, não. Mas ninguém. Melhor o Paquito correr. A CNN diz que a Polícia Federal ainda vai interrogar o Paquito antes de tomar a decisão sobre a delação. Enfim, vai interrogar ele, a gente tomar uma decisão sobre a proposta. O conteúdo apresentado até agora na avaliação de agentes policiais é insuficiente, não traz novidades.
Por isso, a força policial fará uma inquisição tanto sobre o apresentado na proposta como na delação, como no conteúdo obtido em perícia de computadores e celulares. Mendonça disse que a delação precisa ser séria e que não acessou relatos. Mendonça emitiu uma nota oficial para afirmar que não teve acesso à colaboração do Paquito. O texto do magistrado foi divulgado após notícias de que não estaria satisfeito com os relatos feitos pelo ex-banqueiro APF e PGR, que negociam os termos do acordo de delação. Leia a íntegra. O ministro tem sido consistente e inequívoco em sua posição sobre o tema da colaboração premiada. Primeiro, a colaboração é um ato de defesa, um direito assegurado ao investigado. 2. Para que produza efeitos, a colaboração deve ser séria e efetiva. 3. As investigações devem seguir seu curso regular, independentemente da existência ou não de proposta de colaboração. Cabe esclarecer ainda que o ministro, até o presente momento, não teve acesso ao teor do material entregue pela defesa, APF e a PGR. Qualquer afirmação em sentido contrário não reflete a realidade dos fatos e carecem de fundamento. Mônica Bergamo também fala sobre isso. Mendonça afirma que não homologará a delação de Paquito nos atuais termos. E aí ela fala o seguinte, que em caso de recusa formal do Mendonça para homologar a delação, que muita gente falou sobre isso, e aí vai para julgamento na turma, a defesa pode recorrer à segunda turma. O Toffoli já se declarou suspeito, então estão 4-4. Mendonça, Fux, Cássio e Gilmar. No entanto, pode levar muito tempo para acontecer. Mendonça não tem prazo para dizer se aceita ou não firmar um acordo de colaboração com esse banqueiro. Ele pode simplesmente adiar a decisão para esperar que Vorcaro mude de postura. E esse caso está muito claro para mim, acho que para vocês também, que o Mendonça goza de amplo apoio da imprensa, que está fazendo o trabalho dela. Está indo para cima, batendo martelo, deixando claro que a delação pela metade não é delação, o que acaba por empoderar o Mendonça e dificultar esse tipo de manobra. Chegando aqui nos nossos quase finalmente do vídeo de hoje, vou fazer aqui algumas reflexões. Essa manchete da CNN eu achei ela bem importante. Mendonça e Ciro Nogueira integraram o núcleo forte do governo Bolsonaro. O alvo e o juiz, ambos fizeram parte do mesmo governo. E aí você vê aquela notícia do Flávio, né? O Centrão está chateado com o Flávio, né? É o feitio deles serem assim. Exatamente. Enquanto não tem nada de errado, a gente pode conversar, pode andar junto, pode discutir. Mas a partir do momento que alguma coisa errada aparece, como foi esse caso, qualquer político, qualquer pessoa decente tem que fazer o que o Flávio fez e repudiar veementemente. Esse foi o universo que o governo Bolsonaro precisou estar inserido, porque foram eleitos 513 deputados, 81 senadores, dentre eles os do PP, liderados pelo Ciro Nogueira. Mas é esse mesmo governo que não só tinha o Mendonça em diversos cargos, o AGU, foi ministro da Justiça e depois acabou sendo indicado para o Supremo. Então, se querem mudar realmente esse cenário de coisas no Brasil, precisa ser feito um trabalho verdadeiramente sério. Não é só um trabalho de falar, não vamos nos unir ao Centrão. Não, não é na gritaria, gente. É um trabalho verdadeiramente sério. Sanar esse tipo de coisa passa pelo despertar da nação como um todo. Eu acho que as pessoas que realmente despertam para a política, de verdade, acordam. Não é para a política, para a verdade, vão virar direita. Mas, assim, toda pessoa de direita, assim, da direita despertou para a política, mas nem toda pessoa que despertou a política é de direita. Só que eu nunca vi uma pessoa que despertou para acompanhar a política que virou Centrão. Centrão não tem votos. É puro voto de máquina. No dia que o brasileiro despertar, a gente vai ter uma briga de direita e esquerda. Centrão não, mas de direita e esquerda. Os partidos ligados ao PT, todo aquele guarda-chuva, contra a turma da direita para valer. O Centrão não tem votos. A solução para esse tipo de problema, para esse tipo de notícia não voltar a aparecer, né? Operações como não voltarem a ocorrer, é um trabalho de base forte, aumentando bancada e despertando mentes e corações. Eu já tinha adiantado um pouco nisso do vídeo, né? Uma notícia recente que o pessoal trouxe, de agora, 3 semanas atrás. Ciro Nogueira diz que Eduardo Bolsonaro atrapalha, hoje em dia, ao brigar com o Nicolas. A mesma turma que está incomodada por Flávio defender o certo. Então, defender o certo, fazer o certo, incomoda políticos como Ciro Nogueira. Não dá pra gente ficar fazendo coisas, se movimentando, só esperando se o Centrão vai ou não aprovar, sabe, as movimentações que a direita quer fazer. Aí, né? Aí você vê também quem é que sai em defesa do Nicolas. Parabéns, Nicolas. Com muitos aliados. Você vê no final do dia as movimentações do Nicolas servem pra quê? Desgastar o bolsonarismo. E eu vi algumas pessoas relembrando ontem, aí eu trouxe aqui o Atlas, porque o Atlas, a história tá um pouco mais completa, os pessoal estavam trazendo só a notícia. Em setembro de 2019, o Vinícius, que tá sempre aqui nos vídeos, inimigo, ele resgatou uma notícia de 2014, que era o quê? Na verdade, essa notícia é sobre 2014, mas ela foi publicada, acho que em 2021, no governo Bolsonaro. Hoje, ministro Ciro Nogueira impediu a candidatura de Bolsonaro em 2014. O mesmo Ciro Nogueira queria o Tarcísio, que não queria o Eduardo, que tá aí defendendo o Nicolas. Aí tava aqui, ó.
Direita não tem viabilidade sem apoio do Bolsonaro, mas ele queria emplacar o Tarcísio. Resumindo a fala do Ciro, né? O Centrão não quer Bolsonaro elegível e tenta forçá-lo a indicar um nome escolhido por eles, sabendo que, sem seu apoio, não há chance de vencer. Esqueceram de combinar com o povo, né? E a gente abordava aqui no mês de setembro, fizemos um dossiê sobre isso e tá lá no Atlas de setembro. Ciro sabota desde 2024. Mas enquanto o PP, com uma bancada que pode desequilibrar a eleição, tanto para um lado quanto para o outro, pelo tempo de TV, voto de máquina, né, base nos estados, fundão, não dá para deixar solto. O Lula pode trazer para perto para favorecê-lo, ou a direita também trazer para favorecer a direita. É lidar com o mundo real. Mas para a gente não ter esse tipo de problema, volto a falar, precisa de um trabalho de longo prazo, muito bem feito, de formação de base e despertar mentes e corações ao redor de todo o Brasil. As pessoas podem virar de esquerda, mas de centrão ninguém vai virar.